Aleluias, glória a Deus. Como eu disse aos irmãos essa noite, tivemos a interrupção, o roteador aqui deu probleminha, nós não conseguimos aí na primeira vez testá-lo, né, no decorrer do dia hoje, mas estamos aqui, eu creio que vamos adorar e louvar o Senhor, amém? Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
para adorar e glorificar o nome santo do Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Iniciamos a nossa primeira live aí, né, irmão José? Daí tivemos uma queda, travou do nada aqui. Mas eu creio em nome de Jesus que maior é a vitória em Cristo Jesus do que qualquer levante ou oposição que acontecer, amém? Em nome de Jesus Cristo, eu quero deixar nessa noite para a meditação dos irmãos um versículo bastante conhecido que está aqui no livro do profeta Isaías, amém? Isaías, capítulo de número 40 e versículo de número... Deixa eu só trocar a versão. Versículo de número 30. Amém? Que você nessa noite, eu não sei o que você está enfrentando, mas que você venha a meditar nessa palavra. Pois está escrito assim, Isaías 40, versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? O Senhor colocou essa palavra no meu coração nessa noite, amado, tão somente e é especialmente para você. Eu não sei o que você está enfrentando, mas a palavra de Deus ela nos diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Eu não sei o fardo que você está carregando, eu não sei o que você está vivendo, mas de uma coisa eu sei, se o Senhor nos enviou este versículo, é porque nós necessitamos de forças, nós necessitamos de esperar no Senhor. E como eu disse na live que acabou sendo encerrada devido ao sinal da internet, fique conosco até o final. Deus tem grandes coisas a falar conosco. Hoje nós iniciaremos uma série de três quartas-feiras sobre o tema que o Senhor nos concedeu, mas que você venha a estar conosco, que você venha tão somente confiar em Deus, porque o que esperam no Senhor, eles renovarão sim as suas forças, amém? Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que renova, Deus é aquele que dá força ao cansado, amém? Então que você nessa noite não venha ser abalado pelas lutas, pelas adversidades, por tudo aquilo que você tem enfrentado ou está enfrentando. Creia que na sua frente vai o general de guerra, o Senhor está à sua frente, Ele pelejará por você e você se calará, amém? E em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nas
por nós Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Oh, seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Eu creio sim, mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, confiamos em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Somente as vozes declarem, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Confiando em nosso Deus, amados, e no seu eterno amor. Você já imaginou, você tem a ideia aproximada da imensidão e do tamanho do amor que Deus tem por sua vida? Porque sabemos que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui. Ele já entregou, amado. Ele não vai entregar. Ele já entregou a sua vida por mim e por você. Nós somos livres em Cristo Jesus. Ele nos tirou do império das trevas, da escuridão e nos trouxe para a sua maravilhosa e poderosa luz. Que você nessa noite, tão somente, confie. Deposite toda a tua confiança no Senhor. Porque talvez você ache que foi um acaso você ter chegado até aqui. Mas se até que o Senhor tem te ajudado, não foi por acaso. Amém?
Em nome de Jesus Cristo, medite na letra deste louvor e deixe Deus falar ao seu coração. Não existe acaso, coincidências no meu jeito de agir. Nem a folha de uma árvore poderão sequer cair sem minha permissão. Tudo está em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu. Pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus. E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem. Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu. É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração. Pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu. Pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus. E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem. Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu. É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração. Pois eu tenho o melhor pra você. Sou o teu Deus, eu cuido de ti. Descansa e confia em mim. Eu sou o teu Deus, eu cuido de ti. Descansa e confia em mim. Não foi por acaso que tudo aconteceu. Pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus. E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem. Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu. É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração. Pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Aleluia, glórias a Deus. Deus, Ele tem o melhor, amado, para mim e para você. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz que as coisas velhas se passaram e que Deus, Ele fez novas todas as coisas. Que você tão somente, amado, venha acreditar e confiar que Deus, Ele faz nova todas as coisas na sua vida. Amém? Nessa noite eu quero te convidar já nós entrarmos aí na palavra do Senhor. Amém? Palavra essa que está no livro de Salmos, capítulo, ou Salmos, melhor dizendo, Salmos 125, amém? E verso de número 1 ao verso de número 5. Nós estaremos meditando neste Salmos.
Como eu já disse de antemão, estamos iniciando, amém, uma série de mensagens a qual o Senhor ele colocou no nosso coração. E o tema dessa série é confiando em nosso Deus. Amém? E no nome de Jesus Cristo, amados, eu quero nessa noite compartilhar esta palavra com vocês e aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Salmos de número 125, verso 1 está escrito assim, na nova versão Almeida atualizada. Amém? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece ou continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Verso 4, faze o bem, Senhor, aos justos, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, o Senhor levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Louvado seja Deus. Amados, este é um salmo que é bastante conhecido, um salmo onde nós já tivemos várias oportunidades de ouvir de diversas formas em diversos ministérios que nós já entramos, estivemos, mas é um salmo que nos chama a atenção a cada dia. A versão que eu li para os irmãos foi na Almeida atualizada, mas no verso 1 na Bíblia Viva, ela diz assim: quem confia no Senhor é firme como o monte Sião. Nada é capaz de derrubar essas pessoas. E aí você fala, por que você, Fernando, às vezes lê versões diferentes da Bíblia? Porque, queridos, nós vemos que tem uma sutil diferença. Uma sutil diferença porque na versão Almeida, Revista e Corrigida, este mesmo verso de número 1, ele não diz que aquele que confia no Senhor é firme como o monte Sião, como se diz na Bíblia Viva, e nem que os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Na versão Revista e Corrigida, ela nos diz que serão, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que permanece firme e não se abala. Mas aqui nessas versões, e em outras 5 versões, diz são, que os que confiam no Senhor são, não serão. E o que eu quero dizer com isso? Porque você ser algo hoje é diferente do que você vai ainda ser. Então, se você confia hoje no Senhor, você já é como um monte de Sião, que permanece firme. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas o Senhor, Ele nos diz para não desistir. São grandes as pedras em meio ao caminho, as lutas que você tem enfrentado. Mas confie nessa noite no Senhor. Amém? Talvez você esteja se perguntando se a série é sobre confiança em Deus, confiar em Deus, porque o tema dessa mensagem é fé inabalável. Amados, tão somente confiar é você crer em alguma coisa. Quando você coloca a sua confiança em algo ou em alguém, você começa a acreditar que aquilo vai dar certo. E quando você começa a acreditar que aquilo vai dar certo, que aquilo vai seguir no que você está acreditando,
isso se torna fé. Porque aí você fala, mas eu preciso de uma referência. Hebreus 11, verso 1. A palavra de Deus ela nos diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Os salmos que nós acabamos de ler nos traz o combustível que nós precisamos para seguir nossa jornada cristã. E você que está me ouvindo nessa noite, está ligado aí com o Espírito Santo de Deus, já discerniu que combustível é esse? A confiança. E é a confiança em Deus. Amém? Este salmo, ele também nos traz, no decorrer dele, desses 5 versos, 3 tipos de pessoas. Primeiro, ele nos mostra que existem aquelas pessoas que confiam, aquelas pessoas que negociam com o inimigo, e também existem aquelas pessoas que seguem o seu próprio caminho. São 3 tipos de pessoas. Mas nessa noite eu quero frisar, eu quero falar sobre 4 aspectos da fé, ou da fé inabalável. E o primeiro aspecto que eu quero trazer nessa noite é que a fé, meus amados, ela nos mantém firmes. No verso 1 que nós lemos, nos disse, eu frisei bastante ele, que os que confiam no Senhor, eles são como o monte Sião, não se abala, mas continua firme para sempre. Amém? A minha e a sua confiança deve estar em quem, amados, nessa noite? Em quem nós temos confiado? Será que verdadeiramente, é uma pergunta, nós temos confiado e depositado toda a nossa crença no Deus de Israel? No Deus que é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Deus da nossa provisão, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Amados, a palavra do Senhor ela nos diz no Salmo 20, verso 7, que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, no nome do Senhor, o nosso Deus, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes, firmes como o monte Sião. E sabe por quê, meus queridos? Aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem firmes, porque eles estão fundamentados nada mais e nada menos que sobre uma rocha eterna, uma rocha firme, que é Jesus Cristo. Que segundo o apóstolo Pedro, ele nos escreve que Jesus é a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores. Amados, quando nós confiamos em Deus, quando confiamos na sua palavra, quando nós depositamos a nossa fé, a nossa crença no Deus Todo-Poderoso, e não duvidamos ou titubeamos em nossos pensamentos para com Deus, nós seguimos firmes. E como eu disse, citei no Salmos 20, verso 7, alguns têm confiado em carros, outros em cavalos. Mas será, amados, que verdadeiramente no século 21, nos dias atuais de hoje, onde uns têm depositado a sua vida, o seu futuro em um presidente, em governadores, ou até mesmo depositado a sua confiança no seu doutorado, no seu magistrado. Não digo que você não deve estudar, amados, mas saiba que isso é consequência da confiança que você tem em Deus. Porque quando você deposita sua confiança em Deus,
automaticamente Ele supre todas as suas necessidades. Então, este primeiro aspecto da fé é que ela nos mantém firme. Ele tem que estar visível em nossas vidas. Amém? O segundo aspecto da fé é que ela nos mantém obedientes. E como ela nos mantém obedientes? A palavra de Deus, ela cita para nós em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 5, que por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Ou seja, a obediência ela vem pela fé. E a fé, meus queridos, e a fé ela vem por onde? Por onde que ela chega a fé? A palavra do Senhor ela nos diz que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Amado, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela, quando nós ouvimos ela e começamos a praticar, nos tornamos obedientes. E nós sabemos que a obediência, segundo a palavra de Deus, ela nos traz bênçãos. E você talvez esteja perguntando, mas, irmão, aonde está escrito que as palavras ou que a obediência à palavra de Deus ela traz bênção? Eu não vou abrir aqui porque o capítulo é um pouco extenso, mas depois dessa mensagem você lê Deuteronômio, capítulo de número 28. Ali nos declara as bênçãos e as maldições. As bênçãos para quem segue e obedece a palavra de Deus, para aqueles que desobedecem os mandamentos do Senhor. Um pouco mais à frente, no capítulo de número 30 de Deuteronômio, a palavra de Deus ela nos diz: vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e a colheita da terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou com os seus antepassados. Amados, olha as bênçãos que a obediência à palavra de Deus e aos mandamentos do Senhor, elas nos traz. Segundo este versículo que nós acabamos de ler, nos diz que o Senhor abençoará tudo o que as nossas mãos fizerem. Para as mulheres, os filhos do seu ventre, o Senhor o abençoará. O Senhor abençoará a cria dos animais do campo e as colheitas da sua terra. O Senhor, ele se alegrará com vocês e os tornará prósperos. Quando nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus e mantemos a obediência à palavra de Deus, ela nos traz bênçãos. E não somente bênçãos, mas também nos traz firmezas, como nós acabamos de ler em Salmo 125, que permaneceremos firmes como o monte de Sião. Em Mateus capítulo 7, versículo de número 24, está escrito: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amado, onde você tem colocado os alicerces da sua casa? Sobre qual fundamento? Sobre o fundamento das suas emoções, daquilo que você vê, daquilo que você está enfrentando, sobre aquilo que gera em torno do nosso país nos dias de hoje, sobre governos? Ou você tem colocado
o seu fundamento, a sua base, a sua estrutura sobre a rocha. Porque aqui em Mateus 7, a palavra de Deus ela é bem clara quando ela nos mostra o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia e o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí você me pergunta, mas qual que é a diferença entre construir a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha? Amados, a diferença está quando vem as lutas, quando vem as aflições, quando vem problemas que você olha muitas das vezes e ele bate na sua direção, ele vem contra você, conforme a parábola que Jesus ele ilustra nessa passagem. Vem ondas enormes, bate sobre aquela casa, e aquela que foi edificado sobre a areia, ela é destruída. Mas aquele que é edificado sobre a rocha, ele permanece, meu querido. Por quê? Porque ele não está confiando nos seus braços, ele não está confiando nas suas próprias armas, nos seus feitos, ou naquilo que ele tem, mas ele tem confiado em Deus. E hoje nós estamos na primeira parte dessa série. Que você venha confiar, que você venha ter a fé inabalável. Nós estamos passando por dias difíceis hoje, mas tão somente acredite que Deus ele está tomando conta da sua vida. E quando estava meditando nessa passagem, amados, no verso de número 13 do Salmo 125, na nova versão transformadora, ela nos diz que o ímpio não governará na terra dos justos. Nas outras versões está o cetro dos ímpios. O cetro, ele simboliza a autoridade do rei. E quando eu estava meditando neste capítulo, neste Salmo 125, o Senhor falou fortemente ao meu coração. E eu não tenho medo de dizer aqui que onde você tem colocado a sua confiança. Boa noite, irmã Josilda, seja bem-vinda em nome de Jesus. Onde você tem colocado a sua confiança? Esse verso de número 3, que nos diz que o cetro do ímpio não permanecerá na terra dos justos. Meu querido, se nós temos apresentado o nosso país nas mãos do Senhor, então somente creia que é Deus que levantará, que é Deus que governará. E esse salmo ele é uma profecia, esse verso de número 3 é uma profecia para as nossas vidas. Porque ele nos diz que o ímpio não governará na terra dos justos. Amados, se nós cremos e obedecemos a palavra do Senhor, que nós não venhamos ficar nos apegando a governos, a políticos, porque uma coisa eu quero dizer aqui nessa noite, porque se o nosso presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, se ele não tiver com o coração verdadeiramente voltado para Deus, e tiver usando de fachada, que ama a Deus, que obedece a Deus, que apenas da boca para fora, que nós vemos a aparência exterior, mas Deus conhece o interior. Segundo a profecia deste verso de Salmo 125, verso 3, que o ímpio não governará na terra do justo. Ele irá sair da presidência. E não entrará outra pessoa, outro injusto lá, outro ímpio, não. Mas se ele tiver com o seu coração verdadeiro, e Deus é quem conhece o coração dele, ele permanecerá. Ele governará, independente de tramóias que levantarem ou não. Eu não estou aqui para defender partido, nem muito menos presidente. Mas uma coisa eu digo, a palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas. Quando ela nos diz
que o cetro do ímpio não governará na terra dos justos. E se o Brasil ele é do Senhor, nada e nem ninguém vai fazer com o nosso país nenhuma fanfarra. Porque este salmo traz revelações maravilhosas. Porque ele nos diz que o ímpio não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade, amados. Então, antes que aconteça isso, o próprio Deus, ele tira, ele corta o mal pela raiz. Amém? O terceiro aspecto que eu quero trazer da fé inabalável nessa noite é que a fé ela nos mantém em constante oração. A fé nos mantém em constante oração porque o profeta Jeremias, ele nos diz, lá em Jeremias 29, versículo 11 e 12, porque eu, Senhor, conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano algum, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Crendo na palavra de Deus, amados, nós nos mantemos em oração. Como disse no início, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas daquilo que nós esperamos. A fé ela nos mantém em oração quando nós estamos, muitas das vezes, fracos. O Senhor, nessa noite, Ele nos trouxe Isaías, capítulo 40, versículo de número 30, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O apóstolo Paulo disse, quando penso que estou fraco, então sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. E quando nós não sabemos falar e nem orar, a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8, 26, que da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amados, quando nós não temos forças para orar, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, a Deus, com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes, quando você está no seu quarto, quando você está no banheiro da sua empresa, ou quando você está no lugar que você curva a sua cabeça e você não tem palavras e apenas lágrimas rolam do seu rosto, creia que essas lágrimas, elas não são em vão. Essas lágrimas não caem no chão apenas e ficam por isso mesmo. A palavra de Deus nos diz que os anjos recolhem essas lágrimas. Amados, a palavra do Senhor ela nos diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ceifará com alegria. Então, nessa noite, mantenha a fé inabalável, confie no Senhor. O quarto e último aspecto que a fé ela nos traz é que ela mantém viva a nossa esperança. E quem é a nossa esperança? A nossa esperança é Cristo. Amém? Em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, está escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 27, nos diz: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios
a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluias. Amado, eu não sei como você tem chegado nessa noite, nesta live. Eu não sei o que você tem enfrentado. E não quero também nessa noite agir aqui por emocionalismo ou que você chore, mas eu quero que você entenda o que o Espírito Santo de Deus ele diz para você nessa noite, que é para você se manter firme, constante, para que você venha acreditar, colocar a sua esperança em Deus, pois o salmista nos diz em Salmos 40, verso 1, na Nova Versão Internacional: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E dessa mesma forma, como Deus ouviu o grito de socorro do salmista, o Senhor também ouve o teu grito de socorro nessa noite. Amém? Eu vou colocar um louvor. Eu quero que você, nessa noite, venha meditar, amado. Nós temos alguns minutinhos. Então somente medite, acredite, porque eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas como eu disse no início dessa live, você serve um Deus que tudo pode. Você serve um Deus do impossível. Você serve um Deus que, diante dos seus problemas, Ele é maior que qualquer um deles. Não existe problema grande diante de um Deus tão grande quanto o nosso. E a palavra do Senhor nos diz que, aqui nesse salmo, é reveladora, amado. A palavra de Deus, ela nos diz que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, a fim de quem possa tragar. Mas a palavra do Senhor também, ela nos revela que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que o temem, os livra e os guarda. Mas nessa noite, eu quero trazer essa revelação que este salmo nos traz. Porque ainda que o diabo, o vosso adversário, esteja ao seu derredor, bramando como um leão. Salmo 125, verso 2, grave isso. Que como em volta de Jerusalém estão os montes, aleluias, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém, amados? Que você fique com essa palavra. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Santo Deus da tua mão. O Senhor nessa noite vai abençoar cada vida. O Senhor vai abençoar cada lar, Senhor. Que a confiança do teu povo esteja em ti, Senhor, não nos seus braços, nas suas riquezas, nos seus bens. Trabalha, aleluia, Deus. Aleluia. Louvado é o Senhor. É maravilhoso. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas que você venha crer. Eu não sei. Deus, nessa noite, Ele te chama para fora do barco. Para fora do barco. Pise fora do barco. A tempestade pode estar batendo aí hoje na sua vida. Pode estar até mesmo ferindo você. Você pode estar se sentindo com frio, apavorado. Mas creia no que a palavra de Deus ela nos diz. Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas eles permanecem para sempre.
Amém, meus irmãos? Deus venha abençoar a vida de vocês. Tivemos mais uma vez imprevistos de travamento, mas maior é Deus que está conosco do que o que está no mundo. Eu agradeço a vida de cada um de vocês, irmão Josildo, irmão Rafael, a irmã Josilda, nossa irmã Marli, a Cida, o Wesley. Agradeço a vida de vocês. Ali, nosso irmão Josildo tem trazido uma palavra gloriosa todas as segunda-feiras. Paulo, seja bem-vindo, meu irmão. Senhor, tome a sua frente. Ouça a mensagem dessa noite. Eu creio que Deus irá falar ao seu coração. Amém? Se Deus confirmar aquilo que você está enfrentando, compartilhe com alguém que necessite de ouvir essa passagem, essa palavra, porque muitos têm andado cegos, porque a palavra é cumprimento da palavra de Deus que nos diz que o Deus deste século tem cegado entendimentos de mundo, mas o Senhor, Ele é a nossa luz, Ele é aquele que dá vista aos cegos, que tira das prisões aqueles que estão encarcerados. Que no nome de Jesus Cristo vocês sejam abençoados, que vocês tenham um final de semana abençoado. Eu aguardo a vida de cada um de vocês na próxima quarta-feira para mais uma quarta de guerra, em nome de Jesus. Amém? E em nome de Jesus estaremos orando por sua vida. Não desista. Permaneça firme em nome de Jesus, confiando no Senhor. Como um monte Sião, você vai marchar e o Senhor irá pelejar por você. Fiquem na paz do Senhor Jesus nessa noite. Que Deus venha vos abençoar. Amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus vos abençoe. Até quarta-feira que vem, em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir. Shalom a todos.